Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um programa aqui, o Identidade, seu programa de boas conversas. Aqui contamos histórias que eu tenho certeza que vão te inspirar. Hoje vamos conhecer a trajetória de um homem que uniu a sua paixão pela ciência com a fé. Ele é físico, pesquisador e professor e encontrou em Deus as respostas que a ciência sozinha não podia dar. O nosso convidado é o Rafael Cristi Lopes, um cientista que aprendeu que o universo revela muito mais do que leis e fórmulas. Ele revela o Criador. Vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, são só 30 segundos e o Identidade volta já. Desde criança, o Rafael sempre foi movido pela curiosidade. Queria entender como o universo funcionava, o porquê das coisas. A ciência o encantava pela lógica, pela beleza das descobertas, mas foi uma curiosidade que o levou a uma descoberta ainda mais profunda. A de que um Deus real, racional e presente. Ao longo da sua história, o Rafael percebeu que a fé e a ciência não são inimigas, mas expressões complementares da mesma verdade. Hoje ele usa a sua experiência como professor e pesquisador para mostrar que a ciência não te afasta de Deus. Na verdade, ela pode te aproximar ainda mais dele. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, é um prazer conversar com você. Olá, Gabriela. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com você, conversar com o público, um pouquinho aí da minha história. Você sempre foi um apaixonado por ciência, né, Rafael? Quero saber o que te fascinava tanto nesse tema ali naquela época, lá atrás. Opa, então, assim, na verdade, essa história ela é um pouco, ela tem um revés, uma mudança de rumo, porque até ali por volta da antiga sétima série eu não tinha interesse em estudos, nada, só corria, brincava e causava muitos problemas, digamos assim. Entretanto, quando chegou ali por volta da sétima série, eu comecei a descobrir que eu tinha algumas aptidões para matemática. E, através da valorização que alguns professores deram, aquele impulso inicial, eu comecei a mergulhar no mundo da matemática. E depois eu fui atraído para leitura de revistas científicas. E ao conhecer um pouco mais das revistas científicas, aí eu fui descobrindo um mundo que eu não conhecia. Primeiro, o mundo da leitura. E segundo, o mundo da ciência. E eu fui gostando de alguns assuntos em especial, até ali que por volta do oitava série, hoje nono ano, eu perguntei para um professor do que tratava aqueles assuntos que eu gostava. E foi quando ele me disse, essa área é a física. E aí eu comecei a despertar uma paixão, fui lendo biografias de cientistas, e aquilo despertou em mim um interesse cada vez maior. E foi algo arrebatador, porque eu coloquei que eu queria fazer isso o resto da minha vida. E dali seguiu minha trajetória. Eu fui selecionando os temas que eu mais tinha interesse, fui percebendo que eles estavam na área de física, que ele também estava na área sobre o universo, sobre teorias da relatividade geral, assuntos como buracos negros e outras coisas que chamavam mais atenção. E eu fui levado para essa área a partir daquele momento e não tive dúvidas do que eu ia fazer o resto da minha vida. Você me fez lembrar da minha época ali da adolescência também. Eu não sou muito da física nem da matemática, mas eu gostava das aulas de ciência quando eu ia para o laboratório fazer aquelas experiências. Aquilo me encantava. Sim, Mas acabei sim, seguindo sim. ali um outro rumo também. Agora, Rafael, na época do ensino médio, você teve dois professores que começaram a te impulsionar intelectualmente ali. Eu quero saber o que mais te marcou nesses professores. Essa é uma parte que digamos, da minha história que eu acho mais interessante e preferida para mim de contar, que é o meu testemunho, né? Eu sempre lia muito, eu perguntava muito, eu questionava muito, e eu tive um professor de matemática ali a partir do primeiro ano do ensino médio que chamou minha atenção pela sua inteligência, pela sua capacidade de raciocínio, então começamos a aproximar-nos um do outro. E eu comecei a trocar ideias com ele, ele era um excelente jogador de xadrez, e aquilo me interessava. E depois eu comecei a perceber que ele tinha um outro amigo, um outro professor da mesma
escola, da escola pública aqui do ensino médio, aqui do Maranhão. E esse outro professor e eles dois eram muito amigos, e eles conversavam. E eu achava muito interessante os temas. E algumas vezes eles, inclusive, conversavam em inglês. E aquilo me chamava a atenção. E eu comecei a me aproximar deles. Esse segundo professor, que era professor de inglês, se tornou meu professor no ensino do terceiro ano. Então, nós estreitamos os laços. E a minha admiração por ele só crescia. Mas havia algo de estranho neles. Porque quando nós nos aproximamos, eu descobri que eles eram de uma igreja que eu nem sequer sabia que existia, tal de Igreja Adventista do Sétimo Dia. E que mais? Eles eram criacionistas. E eu, como um leitor de livros de divulgação científica, só lia sobre a teoria da evolução, e eu achava ela encantadora. Eu dizia, poxa, que incrível um modelo como esse, essa teoria de desenvolvimento dos seres vivos. Até então que esses professores me questionavam sobre essa minha visão da realidade a partir da ótica da teoria da evolução. E aqueles questionamentos começaram a fazer sentido e eu comecei a ouvi-los mais, pensar um pouco mais. E dali para frente, o meu interesse pela religião, pela Bíblia, só foi crescendo. Eu não posso dizer que eu era um ateu, não, eu sou alguém de tradição católica e que eu tinha uma espiritualidade, mas eu não tinha uma conexão religiosa. E foi a partir do testemunho desses dois professores, que eram as pessoas mais inteligentes que eu conhecia, e que eram de uma igreja com uma visão bem diferente da maioria, e que tinham questionamentos tão profundos, é que eu fui começando a minha jornada séria dentro da religião e da Bíblia. Me fez lembrar também da minha história, que eu também nunca tinha ouvido falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a pessoa que me apresentou a igreja um dia me fez uma pergunta, né? Fez assim, Gabi, você é criacionista ou evolucionista? E eu olhei e falei, eu sou as duas coisas. Não, não dá para ser as duas coisas. Foi aí que eu comecei a descobrir também todas essas diferenças. Agora, Rafael, você chegou aí a uma igreja adventista, né? Logo depois dessa descoberta aí, um tempo depois. Eu quero saber como é que foi, se você lembra dessa sua primeira visita, o que te chamou a atenção naquele ambiente, nas pessoas? Olha, Gabriela, esse foi um momento muito marcante, porque esse professor de inglês, professor Reginaldo do Nascimento, ele foi pregar na igreja dele, a Igreja Adventista Central, aqui de São Luís do Maranhão. E ele foi fazer uma pregação e me convidou para ir assistir. E eu fui, eu já estava interessado em conhecer um pouco mais e eu fui. E muitas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a solenidade do culto. Eu vinha já visitando algumas outras igrejas evangélicas e também já vinha de uma história de igrejas da Igreja Católica. Também participei de movimentos carismáticos, muitas vezes direcionado pela minha mãe, mas quando eu cheguei foi chocante para mim. Primeiro, a solenidade. Segundo ponto, o papel racional que a Bíblia tinha ali, porque o abrir da Bíblia era uma investigação, era um estudo, era uma reflexão profunda. E aquilo me marcou profundamente. Eu disse que igreja interessante, a qualidade da música, a música instrumental, orquestrada, solene, os hinos do inário que cantavam, tudo aquilo me impressionou profundamente, porque eu tinha uma visão de igrejas evangélicas bem diferente, mas na linha pentecostal. E aquela visão da igreja adventista foi positiva demais para mim. Outra coisa que eu posso destacar aqui nesse processo é que eu conhecia um pouco do programa Está Escrito, que passava na televisão aos sábados de manhã e às vezes aos domingos. E a forma como os apresentadores daquele programa abriam a Bíblia, estudavam, também de maneira racional, equilibrada, esclarecedora, lúcida, é a palavra mais correta, Uhum. chamou a atenção. E quando eu descobri que aqueles apresentadores de um programa que eu já achava interessante eram adventistas, aquilo ali foi tudo se somando. Legal. Agora, Rafael, você chegou a começar ali os estudos bíblicos, né? O que mais te surpreendeu na Bíblia em relação ao que você acreditava antes, né? Como é que começou a dar essa surpresa mesmo, porque você conhecia antes, as teorias que você seguia antes, para o que você começou a aprender na palavra de Deus? Bom, o que eu destacaria, principalmente, claro, como eu falei, o papel do Deus Criador. Toda a base bíblica ela se fundamenta
na visão de um Deus criador. Um Deus criador que nos ama, que nos deu toda a realidade, toda a existência. Mas, assim, partindo daí, o que mais me chamou a atenção, dentro dos estudos bíblicos que eu estava fazendo com o professor Reginaldo e o outro professor, o professor Jocelins, professor de matemática, o que mais me chamava a atenção era a coerência com que essa verdade ela se apresentava. Outro aspecto, as afirmações elas eram muito bem fundamentadas biblicamente. Não era um só texto ou dois textos que eram a base para cada uma das afirmações. Era um conjunto de textos. E essa complementaridade, esse quadro harmônico entre as diversas verdades bíblicas, me impactou profundamente. Porque na ciência, naquilo que eu lia, a lógica, a conexão, a harmonia entre as verdades é algo fundamental na ciência. Eu não posso ter uma teoria de sucesso que esteja em conflito com uma outra que tem sucesso. Elas têm que se complementar, elas têm que se harmonizar. E eu via isso na visão teológica adventista que estava me sendo passada naqueles anos. Isso foi profundo para mim. Muito interessante. Eu estou descobrindo aqui que a gente tem muito em comum, viu? Porque realmente a Que minha história é legal. parecida com a sua nesse sentido. Eu também não sabia nada da igreja e essas questões me impactaram, essa solenidade, aquele ambiente calmo, aquele ambiente que você sentia de fato a presença de Deus. Não tinha gritaria, Isso. não tinha aquela coisa diferente que a gente via na televisão, né? Em vários canais por ali. Que engraçado, né, Rafael? Gostoso de saber aí que a gente tem Curioso. bastante em comum. Agora, a nossa conversa continua no próximo bloco. Você vai continuar contando ali como é que foi que o Está Escrito teve um papel importante aí no seu crescimento espiritual. Mas, falando nisso, eu quero que o nosso relacionamento familiar também faça parte do nosso desenvolvimento espiritual. Deus tem plano para as nossas famílias. Ele quer mostrar como é que a família está ligada com essa questão da espiritualidade. Por isso, eu tenho um convite para você de casa, que é a revista Esperança Lar Docilar. Ela vai trazer conhecimentos práticos para que você possa fortalecer os seus laços familiares e assim reconstruir conexões. Então convido você a pedir a sua mesmo agora. A revista Esperança Lar Docilar, é só escrever para o WhatsApp que já aparece aí para você, 12 é o DDD 98244 4449. Escreve Quero a revista Esperança Lar Docilar. E enquanto você pede a sua, o Identidade vai para um rápido intervalo e volta já. Identidade de volta, hoje conversando com o Rafael Cristi Lopes. No bloco anterior, ele estava nos contando como é que foi a sua paixão ali pela ciência, como é que ela começou e também do seu primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, Rafael, você foi para a faculdade, começou a sua graduação em Física, conheceu a sua namorada, que depois se tornou a sua esposa, e vocês começaram a se preocupar com essa questão religiosa, né? Eu quero saber se você lembrou ali do seu professor que tinha se tornado um amigo e voltou a estudar a Bíblia, e se você também encontrou o programa, como é que o Está Escrito, que você já pincelou para a gente, teve um papel importante ali na sua caminhada espiritual. Eu sei que o que te marcou foi assistir ali as mensagens do pastor Mark Finley, né? E também do pastor Alejandro Bulhon no programa Está Escrito. Sim, sim, sim. Eu tenho um carinho especial, falando sobre o programa, pelo programa Está Escrito. Eu lembro, eu até costumo fazer uma brincadeira de que foi o inferno que me trouxe para a igreja, porque quando eu assisti ao programa Está Escrito, teve um episódio do pastor Alejandro Bulhon falando sobre o inferno. E algo que sempre eu questionava era como eu poderia visualizar um Deus bom que passasse a eternidade inteira com uma parte do universo, com as pessoas sofrendo ao longo de todo o universo, queimando em um inferno eterno. E nesse estudo, o pastor Bulhon explicou sobre o inferno. E eu achei fantástico, porque além de lógico, coerente, bíblico, ele estava de maneira muito harmônica com a bondade de Deus. E aquilo foi impactante demais para mim. Então, isso foi um ponto da virada. Quanto à questão da nossa busca, pois é, quando eu estava ali por volta do segundo ano da universidade,
eu conheci a minha namorada na época e hoje minha esposa, a Aline, e nós estudávamos, eu estudava a Bíblia com esse professor e ela estava frequentando a Igreja Batista. E nós conversávamos no namoro e dizíamos o seguinte: e que vai ser? Aí uma vez ela me fez a pergunta: e como é que vai ser? Eu estou na Batista, Hum. você tem. Eu não tinha me batizado, mas eu tinha interesse na Adventista, já tinha apreciação. O que nós vamos fazer? Aí eu disse: bom, você vai estudar sua Bíblia, sua lição lá na sua igreja, eu vou estudar na minha, a gente vai comparando. Se nós um dia chegarmos à harmonia, ótimo, prosseguimos. Mas se não, não tem como nós nos unirmos, porque eu, mesmo não tendo da igreja, eu sabia que essa ideia de marido e mulher de religiões diferentes é muito complicado. E eu disse isso para ela. Então ela estudava lá e eu estudava aqui, e comparávamos. E com o tempo ela foi entendendo, concordando, aí ela foi deixando o estudo lá e convidou de novo esse professor que estava fazendo um estudo comigo para fazer também com ela. Uhum. E nós fizemos o estudo juntos. Eu me batizei primeiro, depois, 6 meses depois, ela se batizou. E nós, desde então, ali, do ano de 2002, nós frequentamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quanto mais vocês estudavam a Bíblia e a ciência, mais vocês encontravam ali razões para fortalecerem a sua fé em Deus, né, Rafael? Sim, sim, com certeza. Ao entrar, ao começar, a gente passou um ano conhecendo a igreja. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui no programa, que me marcou também, foi a visitação a uma casa aberta, que aconteceu no Colégio Adventista aqui da minha cidade, São Luís. Quando eu Uhum. cheguei na casa aberta, eu vi aquela feira de livros, eu vi as pessoas comprando tantos livros, e eu era um apaixonado por livros, eu achei fantástico aquilo. Eu disse, poxa, que legal, uma igreja que valoriza tanto a literatura, tanto a educação, os estudos. E aquilo eu comprei na época vários livros, livros do pastor e escritor Michelson Borges, que hoje é meu amigo. Eu comprei os livros, eu fui lendo o livro História da Vida, Porque Creio, e outros livros criacionistas, e tudo cada vez mais fazia sentido, cada vez mais se encaixava. A minha esposa, que é bióloga, professora de ciências, ela também gostava e se interessava, e nós conversávamos sobre esse assunto. E cada vez mais a nossa fé, né? Não só a fé, mas mais do que isso, a entrega completa a essa verdade foi só se solidificando e foi seguindo aí. Legal. Eu passei a estudar a Bíblia por 2 anos e depois que eu estudei as profecias de Daniel e Apocalipse, foi que eu falei, realmente, essa igreja é a igreja que é mais fiel à Bíblia ali. Quando eu via as profecias se cumprindo com relação à história que eu já tinha estudado, eu fiquei encantada também. Agora, Rafael, você Essa foi uma continuou parte estudando, dele. você fez mestrado, fez doutorado. Como é que a sua formação em física e depois em cosmologia, que lida ali com questões fundamentais do universo, influenciaram a forma de você enxergar Deus e também a sua fé cristã? Esse é um ponto muito curioso, porque sempre que eu falo em eventos que eu vou, palestras que eu dou, as pessoas me perguntam: mas a ciência não te afastou de Deus? E aí eu chego a chocá-las e dizer: pelo contrário, o que cada vez mais acontece quando eu estudo mais a ciência é admirar e me aproximar mais de Deus. Por quê? Porque apesar do preconceito e do mito espalhado da oposição entre ciência e religião, ao longo da minha jornada eu fui descobrindo cada vez mais como a natureza ela é bem organizada, bem construída, criada e representa uma mente criadora inteligente. Mas em termos da minha jornada, tem um fato curioso. Eu entrei na universidade com o interesse de estudar cosmologia logo no início. Mas quando eu comecei a estudar a Bíblia e o criacionismo, e ouvindo alguns discursos aqui e ali, eu comecei a perceber, vem cá, mas eu vou estudar cosmologia, que vai estudar os modelos do Big Bang, e esse modelo ele é contrário a Deus, então eu não vou para essa área não, isso aí não dá certo. Então eu meio que deixei de lado essa área para não ir contrário à fé, supondo que eram coisas opostas. Entretanto, ao longo do meu amadurecimento científico e religioso, e estudando a Bíblia e conhecendo outras pessoas dessa área, cosmologia, astrofísica, como o professor Eduardo Lutz, eu conheci um aspecto que eu não sabia. E aí comecei a entender que a cosmologia não precisava ser temida, eu precisava era compreendê-la.
já que o Deus Criador criou o universo, criou toda a realidade, eu deveria compreender a cosmologia. E aí eu parti para uma jornada no meu doutorado de me tornar um especialista na área. Eu percebi que muitas das coisas que as pessoas diziam que algo era contrário à fé, que não era exatamente assim. Muitas vezes era fruto de uma má compreensão que as pessoas tinham, tanto da parte religiosa quanto da parte científica. E a jornada continuou. E hoje, todo o meu trabalho gira em torno de apresentar esse Deus que é o Criador da natureza, esse Deus que é real, presente, cuida da nossa vida, mas ao mesmo tempo nos dá uma natureza para contemplar e estudar. E a Uhum. ciência demonstra isso. E você como professor e palestrante, né, de que forma que você tenta transmitir essa integração entre a fé e a ciência para os seus alunos, né? E se há algum preconceito, porque às vezes existe, como a gente comentou aqui, né? Como é que uma pessoa tão acadêmica pode ser uma pessoa de fé? Como é que você lida isso Pois, no seu dia a dia com seus alunos? pois é, assim, uma coisa que eu respeito, é muito importante isso. Eu não vou para a sala de aula e vou falar de religião, porque o meu trabalho lá é esse, eu separo as coisas nesse sentido. Mas quando se trata da minha rede social, quando se trata dos meus trabalhos e palestras, eu sempre faço os cartazes das palestras que eu vou dar. E alguns alunos vão lá no meu perfil e buscam compreender. Tive aluno, inclusive, que foi assistir palestras, em que, inclusive, pediu estudo bíblico e se batizou. Mas dentro do ambiente de trabalho, eu faço essa separação, porque eu não posso utilizar o meu ambiente de trabalho de uma forma pessoal. Isso é uma coisa que eu tenho bem em mente, até evito problemas. Mas um ponto que quando eu converso com eles, quando eles mostram interesse, eu demonstro que, em primeiro lugar, a oposição entre ciência e religião é um mito que, inclusive, os historiadores da ciência já derrubaram. Só que as pessoas continuam propagando a ideia de que o cientista não pode ser religioso, que o religioso não pode ser um homem da ciência. Isso é um mito que a história da ciência já demonstrou. Os fatos atuais de muitos cientistas que têm fé, não são fé superficial, não, pessoas que participam da igreja, que se envolvem, são pessoas cientistas e de fé. Então, eu mostro os fatos para eles, também eu mostro a racionalidade que a física tanto mostra através de suas equações, a racionalidade na natureza. Isso tudo serve para mostrar para eles que, longe de uma separação entre fé e ciência, Uhum. o Deus único Criador as unifica. E para a gente encerrar bem rapidinho, Rafael, se você pudesse resumir ali a sua jornada de fé em uma frase, qual seria essa? Eu vou citar Georges Lemaitre, que é o autor do modelo teórico do Big Bang. Ele diz o seguinte, porque ele era padre, e era um padre que frequentava e cuidava de igreja mesmo, mas também era doutor em astronomia, em física e matemática, e ele dizia o seguinte: existem duas formas de conhecer a verdade. Eu escolhi as duas. Que legal, muito bom isso. Obrigada, Rafael, por ter aberto aqui esse Obrigado, espaço para Gabriela. contar um pouquinho da sua história, do seu testemunho, mostrar para a gente que realmente religião e ciência, né, fé e ciência, na verdade, caminham juntas, né? E é tão importante a gente mostrar isso para as pessoas ali do meio acadêmico que às vezes ainda tem esse preconceito. A gente mostrar isso é muito importante. Então agradeço aí o seu tempo. Peço que Deus continue te abençoando na sua jornada como professor, como pesquisador também. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite e oro a Deus para que mais dessa mensagem se espalhe aí através da Novo Tempo. Amém. Obrigada mais uma vez. E olha como é importante, né? A gente pensa que a Novo Tempo não vai tão longe. Chegou ali numa pessoa que tinha um interesse pela área da ciência, mas não tanto, e ao ouvir as pregações, as mensagens bíblicas de um programa chamado Está Escrito aqui da Novo Tempo, começou a despertar um outro interesse. Então, aproveite você aí de casa, conheça mais da nossa programação. A gente tem programa de várias formas aqui para criança, para adolescente, para jovem, para adulto, para idoso, enfim, para todos, viu? Inclusive, é uma TV familiar. Pode assistir sem medo, que eu tenho certeza que você só vai se beneficiar. E aqui no Identidade a gente sempre traz histórias assim, inspiradoras. Aproveite e compartilhe o programa com quem você quiser, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, sempre terças e quintas, 10h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Tchau, tchau!